boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos todos nós recebermos tudo aquilo que viemos procurar. Antes de adentrarmos diretamente no nosso tema da noite, pelos caminhos de Jesus, é interessante que façamos aqui uma singela homenagem àquele que foi o codificador da doutrina dos Espíritos, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e retornou ao mundo espiritual no dia 31 de março de 1869. E amanhã, sábado, dia 18 de abril, completamos mais um aniversário da primeira publicação de O Livro dos Espíritos, que aconteceu a 18 de abril de 1857, em Paris, na França, onde temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese, além de 144 revistas espíritas que Allan Kardec se comunicava com a sociedade, gerando, portanto, 12 volumes durante o ano por 12 anos. E Allan Kardec também fundou a primeira sociedade espírita em Paris. Temos que agradecer a Allan Kardec por ter aceitado essa nobre tarefa de trazer-nos o Consolador prometido. Quem de nós não passou por momentos de aflições, quando o ente querido retorna ao mundo espiritual? Um filho, um pai, uma mãe, e a doutrina dos Espíritos vem nos comprovar que não existe a morte espiritual, mas sim a morte física. Os nossos entes queridos continuam seguindo a sua trajetória evolutiva no mundo espiritual. Gostaríamos também de destacar que no dia 2 de abril comemoramos mais um aniversário da vinda de Francisco Cândido Xavier ao orbe terrestre. Destacando que no dia 3 de outubro de 2012, na mesma data do nascimento de Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier recebeu na TVS, ou melhor, no SBT, o prêmio de maior brasileiro de todos os tempos, com mais de 71% das votações, que concorreu com ele Santos Dumont e Princesa Isabel. Nessa época de março e abril, nós temos várias datas importantes. Ainda no dia 31 de março, comemoramos quando os primeiros sinais da doutrina consoladora chegavam ao orbe terrestre. No dia 31 de março de 1848, quando as irmãs Fox, Margaret e Kate, recebiam as primeiras pancadas, dando início à codificação por sinais dos emissários divinos. Não podemos esquecer também que no dia 11 de abril nós comemoramos também o retorno de Bezerra de Menezes à pátria espiritual. Portanto, são várias datas que nós temos para comemorar nesse importante mês de março e agora abril, principalmente amanhã, com a primeira publicação de O Livro dos Espíritos. E por que nós estamos falando isso? Porque graças à doutrina dos Espíritos, nós conseguimos entender com uma profundidade maior os ensinamentos de Jesus. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 1, na Gênese planetária, vai dizer que uma pleiade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, pelo que se pôde saber, reuniram-se em torno do orbe terrestre por 2 vezes. A primeira, quando a Terra se deslocava da nebulosa solar, e a segunda vez, quando se decidia a vinda de Jesus ao orbe terrestre. Emmanuel vai dizer que Jesus é um dos espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Os estudiosos do orbe terrestre, os cientistas, eles datam que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Nessa época, Jesus já era um espírito puro. Portanto, o Jesus divino, nós teremos que estudá-lo e procurar entender os seus ensinamentos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 625, vai perguntar aos benfeitores espirituais qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que ele possa seguir como guia e modelo.
E é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Jesus para nós é o guia e o modelo, porque muitos foram guia. Moisés foi um guia, Confúcio foi um guia, Buda foi um guia, mas modelo só Jesus, porque ele ensinou e exemplificou tudo aquilo que ele passou durante os 3 anos que esteve aqui no orbe terrestre. João, no seu Novo Testamento, no capítulo 14, vai fazer a seguinte anotação: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos tinha dito. Eu vou para vos preparar o caminho. Para onde eu estiver, vós estejais também comigo. Tomé, que precisava ver para crer, vai perguntar ao mestre: mas Senhor, nós não sabemos o caminho, como poderemos ir até o mestre? E Jesus responde: eu sou o caminho, da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Portanto, Jesus é o nosso caminho, é o guia seguro para que nós possamos chegar até Deus, porque são muitos os caminhos que aparecem em nossa existência. Caminhos da dor, da desilusão, da perdição, mas pouco é o caminho, ou melhor, o único caminho que nós temos a segurança de seguir para termos em nós ampliado o reino de Deus, é os caminhos que Jesus tem a nos ensinar. Quando Jesus nasceu em Belém, conta-nos no Evangelho de Mateus que não tinha lugar para Jesus. Quando Jesus, na barriga da sua mãe Maria e caminhando com José, Maria, eles saem de Nazaré e vão até Jerusalém. Mas chegando lá, procuram nas hospedarias e não encontram local. Então Maria e José, Maria praticamente para dar à luz ao seu filho, depois de percorrer 151 quilômetros de Nazaré até Jerusalém, que daria mais ou menos como daqui até Piracicaba, ela caminhando, grávida, não tinha lugar para descansar. E é no local junto aos animais, numa manjedoura, que Jesus vem ao orbe terrestre. E até hoje, em muitas casas, não há ainda lugar para Jesus, para fazer o Evangelho, para reunir a família e procurar estudar os ensinamentos de Jesus. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 2, vai trazer uma mensagem muito interessante para cada um de nós. É uma conversa que vai ter Isabel, mãe de João o Batista, e Maria, mãe de Jesus. Maria vai contar para Isabel que quando ela voltou com José de Nazaré para Jerusalém, ela conversou com o doutor da lei, pedindo para que ele pudesse orientar Jesus, porque quando Jesus estava em Jerusalém, no templo, ele conversou com os doutores da lei, e os doutores da lei ficaram surpreendidos com o conhecimento que Jesus tinha. E Maria preocupada, uma mãe preocupada com o filho, procura a ajuda de um doutor da lei. E vai contar Maria a Isabel, que ela ficou surpreendida, porque passados-se alguns dias, Jesus vai conversar com ela. O menino Jesus: mãe, por que estás preocupadas comigo? Não sabes que eu vim do Pai e eu sei qual é a tarefa que eu tenho que executar aqui? E ela vai comentar a Jesus: é um coração de uma mãe aflita, preocupada com o destino do seu filho. É natural, mãe, que tenha essa preocupação, mas eu sei o que eu vim fazer aqui no orbe terrestre. E ao contar isso, Maria para Isabel, Isabel vai dizer que por muitas vezes ela pegava o jovem João entre as figueiras, caminhando pelos caminhos, com o dedo sempre apontado ao alto. E Maria vai contar que por muitas vezes ela era surpreendida com Jesus conversando junto às lavadeiras, aos transeuntes, e muitas vezes trazia para dentro de casas mendigos e dava comida, alimentava-os e conversava com todos eles. Aos 12 anos, Jesus já trazia o amor incondicional em seu coração. E Maria vai asseverar que daquele dia, daquela conversa que ela teve com Jesus, mostrando a sua preocupação de mãe,
Jesus, humildemente vai até a carpintaria com o seu pai José e pede permissão para que ele o aceite para trabalhar junto com ele na carpintaria. E vai contar Maria que Jesus crescia e a casa crescia também com grande alegria. Alguns de nós temos dúvidas que Jesus fez dos 13 aos 30 anos. Humberto de Campos vai dizer que Jesus ficou no seu lar trabalhando com seu pai José. E assevera que é no educandário familiar que nós temos as nossas maiores lições. Muitas vezes, nós delegamos a educação dos nossos filhos aos profissionais da educação. Eles podem trazer, sim, informações, conhecimentos, mas a educação é responsabilidade dos pais. Aos 30 anos, é que nós temos novas informações sobre Jesus. Naquele momento que Jesus vai até Canaã, numa festa de casamento. E nós conhecemos a passagem quando Jesus transforma a água em vinho. E nós ficamos, às vezes, preocupados com isso. E Pedro também ficou preocupado. Passados-se alguns dias, Pedro vai conversar com Jesus. Anota isso Humberto de Campos, ainda no livro Boa Nova, no capítulo 12, que tem como título Amor e Renúncia. E vai dizer: Jesus, mestre amigo, ao transformarmos a água em vinho, não estaríamos nós incentivando a bebedeira, as festas mundanas? Segundo Humberto de Campos, Jesus, com o seu olhar amoroso e carinhoso, olha para Pedro e diz: Pedro, tu conheces a alegria de servir um amigo? Estávamos naquela festa de casamento em Canaã, reunidos com os nossos amigos, pessoas das quais eu amo muito. Os encontros com os nossos entes queridos são laços misteriosos que nos conduz a Deus. O nosso coração deve ser uma sala iluminada para recebermos todos os nossos amigos, todos os nossos entes queridos. E não cabe-nos comprometê-los com as nossas preocupações. E Pedro ainda vai questionar Jesus: mas Senhor, e quando as pessoas são ingratas conosco? Mesmo assim, Pedro, deveremos fazer o nosso melhor, porque o amor é incondicional. É o amor de uma mãe que sempre está pronta a dar o melhor ao seu filho. Segundo algumas narrativas, principalmente de Raul Teixeira, quando Chico Xavier foi questionado se nos presídios ali existem muitos obsessores, Chico vai dizer: na grande maioria das vezes são as mães ali consolando seus filhos espiritualmente, porque uma mãe jamais abandona o seu filho. Só aquelas que recebem o nome de título de mãe, mas jogam os filhos pelas janelas ou abandonam nas latas de lixo. Mas uma mãe jamais abandona o seu filho. Um pai também. Quando nós ouvimos a parábola do filho pródigo, quando Jesus conta que o jovem pede ao seu pai que divida a metade da herança, ele pega a metade da herança e vai para outras cidades, gasta tudo, e quando ele não tem mais nada, ele vai pedir serviço e vai cuidar dos porcos. E aí ele relembra do aconchego que ele tinha junto ao pai e decide voltar, fazer o caminho de volta para conviver com o pai, mas não aceitando mais ser o filho, mas sim um trabalhador qualquer. E quando o filho está de longe e o pai à vista, o que o pai faz? Ah, você lembrou que tem um pai? Agora que você gastou tudo, você não tem mais dinheiro, você lembrou de um pai? Não é assim que ele faz. Ele vai com os braços abertos ao encontro do filho e recebe-o com o coração aberto. O outro filho mais velho, quando acompanha aquele momento, fica a questionar: mas meu pai, eu estou contigo todo esse tempo, fiquei trabalhando contigo, e agora que o meu irmão retorna, você o abraça, devolve o anel e ainda pede para fazer uma festa? Meu filho, esteve comigo todo esse tempo, o teu irmão estava morto e retornou. Portanto, nós deveremos tomar a atenção com os nossos filhos e sempre não medirmos esforços para auxiliá-los nos momentos mais difíceis. Portanto, o nosso convívio com os nossos entes queridos são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E nesses caminhos que Jesus percorria,
Não poucas vezes, Jesus era surpreendido com aqueles mais necessitados. Em Cafarnaum, na casa de Pedro, ele curou Natanael Bar Jonas. E foi ali que Jesus também teve um momento muito interessante, quando curou a sogra de Pedro. Será que nós, se tivéssemos condições, nós curaríamos a nossa sogra? Um coração amoroso faria isso, porque o amor, ele é incondicional. Mas Jesus, quando inicia a sua missão na festa de Canaã, ele está passando uma lição para cada um de nós. Porque o evangelho de Jesus é o evangelho de alegria. Jesus vai dizer, segundo Humberto de Campos, ainda nesse capítulo 12, que ele estava criando aliança entre a terra e a divindade, através da alegria, porque o vinho significa alegria. Portanto, quando nós formos falar do Evangelho de Jesus, temos que falar com alegria, porque o Evangelho significa as boas novas, as boas notícias que Jesus veio nos trazer sobre o reino de Deus. E não dá para trazer uma mensagem alegre com tristeza. Portanto, ao estudarmos o Evangelho de Jesus, nós deveremos ter alegria. Era assim na casa de Pedro em Cafarnaum, no lago lá de Tiberíades, ou no mar da Galileia, aonde Jesus passava, ele levava a sua mensagem de alegria. Jamais interferia na existência de cada pessoa, permitia que as pessoas tivessem o seu livre-arbítrio. Quando Jesus vai até Jerusalém e vai passar pelo caminho de Jericó, há duas passagens que nos chamam a atenção. Vai anotar Lucas, no capítulo 18, que ao adentrar em Jericó, Mateus vai dizer que ao sair de Jericó, mas se Jesus entrou ou saiu, o fato é que ele encontrou um cego. E ele, ouvindo aquele barulho, ele vai perguntar, mas o que está acontecendo? Por que esse barulho? E as pessoas comentam, Jesus está passando pelo caminho. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, ajuda-me. E aqueles que estavam mais próximos pedem para que ele fique quieto, E ele continua a gritar, Jesus, filho de Davi, ajuda-me, tenha piedade de mim. Jesus se aproxima do cego de Jericó e faz a seguinte pergunta, que queres que eu faça? É interessante, quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, jamais Jesus fazia uma cura se a pessoa não pedisse. Portanto, se nós estamos passando por dificuldades, deveremos fazer o exercício da humildade, pedir a Jesus, pedir a Deus que ajude-nos na nossa dificuldade, porque se nós não pedirmos, a espiritualidade não vai interferir no nosso livre-arbítrio. E Jesus, então, cura aquele cego de Jericó. E é interessante, quando volta a visão, o que ele faz? Ele segue o caminho com Jesus. Quantos de nós, ao adentrarmos nessa casa bendita, somos acolhidos, orientados, sentimos a nossa alma aliviada, mas dificilmente nós seguimos os propósitos que essa casa nos orienta, os propósitos da caridade, do amor e da bondade. Só lembramos dessa casa quando estamos passando por dificuldades. Pelo caminho de Jesus, 10 leprosos vão até Jesus e começam a gritar, Jesus, Jesus, cura-nos, cura-nos Jesus. Jesus permite que os 10 leprosos se aproximem-se dele. E ele diz para os 10 leprosos, vão até os doutores da lei e digam a eles o que vai acontecer com cada um de vocês. E conforme os 10 leprosos estão caminhando para conversar com os doutores da lei, porque quem tinha lepra naquela época, entrava o seu nome no livro dos mortos. E conforme eles estão caminhando, eles percebem que as lepras começam a sumir. Porém, apenas um voltou, se ajoelhou aos pés de Jesus e chorou muito. Jesus, ao observar essa cena, ele vai perguntar, mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Só um voltou para agradecer? Quantos de nós voltamos a esta casa para agradecer o trabalho voluntário de tantos amigos que deixam de estar no convívio familiar com os seus filhos, com os seus pais, para estar aqui nos ajudando? E muitas vezes saímos apressados porque é sexta-feira e nem falamos boa noite.
e nem falamos muito obrigado. Portanto, deveremos ser criaturas gratas. Gratas a Deus pela oportunidade da reencarnação. Gratos a Deus pela oportunidade de estarmos vivendo esse processo de transição planetária, de conhecermos o Evangelho de Jesus, conhecermos a doutrina consoladora, porque é uma dádiva nós estarmos passando por esse processo de transição planetária. Segundo Bezerra de Menezes, na psicofonia de Divaldo Pereira Franco, em Los Angeles, no mês de novembro de 2011, ele vai trazer uma mensagem. Esses são momentos decisivos. Não cabe nós mais prorrogarmos a nossa decisão de seguir Jesus. E ele assevera: tens um compromisso com o Cristo. A tua reencarnação foi programada a dedo. Nós não caímos de paraquedas nesse processo de transição planetária. Então é importante que nós façamos a pergunta a Jesus, a exemplo do cego de Jericó: Senhor, o que queres que eu faça após me dar a visão, que a visão mais importante não é a visão física, mas a visão espiritual. Foi assim que Beethoven perdeu a audição física para receber as músicas do mundo espiritual. E muitas vezes nós não sabemos agradecer uma dificuldade que acontece com cada um de nós. Deus sabe os motivos pelos quais nós estamos passando. Então é importante que nós façamos uma reflexão. O que nós estamos fazendo nessa existência? Por que nós nascemos? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui reencarnados? Em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 522, que tem como título Pressentimentos, vai asseverar Allan Kardec, com a orientação dos benfeitores espirituais, que antes de nós reencarnarmos, nós recebemos no nosso fórum íntimo as principais etapas pelas quais nós iremos passar. E quando essa passagem tem um caráter marcante, vem como um insight, uma impressão, um déjà vu. Não tem a palavra déjà vu na codificação de Allan Kardec, mas é aquela sensação que nós temos de passar por um determinado local e temos a sensação, a impressão que já passamos por ali. Ou uma conversa que nós temos de 5, 10 minutos com uma determinada pessoa e temos a sensação que já conhecemos essa pessoa. Ou uma conversa virtual pelo telefone, pela internet e temos a sensação que essa pessoa não é estranha a cada um de nós. São os reencontros de outras existências. E ainda vai asseverar Allan Kardec, a partir da questão 525, que o encontro de duas pessoas que às vezes nós julgamos por acaso, não é por acaso. É a espiritualidade que inspira-nos para passar por um determinado local ou para conversarmos com uma determinada pessoa. Portanto, cada um de nós temos uma programação reencarnatória personalizada. E essa programação foi feita pelos benfeitores espirituais para que saiamos dessa existência vitoriosos, não sobre os outros, mas sobre nós mesmos, sobre as nossas más inclinações. Portanto, quando resolvemos seguir os caminhos de Jesus, é o grande momento da nossa existência. Há quantos séculos, milênios, Jesus vem nos convidando e às vezes nós não temos tempo para Jesus. Em nome de Jesus, já levamos muitos para o circo de Roma para ser comidos pelas feras. Em nome de Jesus, levamos muitos irmãos às fogueiras, matamos. E essa é a grande oportunidade que nós temos, em nome de Jesus, levar uma cesta básica, uma palavra de otimismo, fazer uma visita no hospital a uma pessoa que esteja passando por dificuldade. Portanto, em Jericó nós encontramos o cego de nascença, mas tem uma outra passagem interessante. Quando Jesus ia de Nazaré a Jericó, ele tem um encontro com Zaqueu, e nós conhecemos a passagem de Zaqueu, que ele sobe numa árvore para ver Jesus. Mas é interessante a avaliação que Emmanuel faz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma parte simbólica, ele subiu a árvore, mas tem uma outra significação. Ele elevou o seu padrão vibratório e Jesus captou. Muitas vezes adentramos nessa casa e ainda ficamos com a nossa vibração baixa. É o momento de nós abrirmos o nosso coração, elevarmos o nosso padrão vibratório para que a mensagem divina possa chegar até nós. No livro Parnaso do Além Túmulo, Alta de Souza, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai dizer que
as nossas preces mais singelas são ouvidas no mais alto. E Deus responde em nós mesmos. Portanto, quando nós fazemos uma vibração, quando nós fazemos uma prece, a espiritualidade olha por cada um de nós, mas nós temos o livre-arbítrio. Portanto, quando Zaqueu sobe na árvore, ele sobe também a sua vibração. E Jesus capta e vai dizer: Zaqueu, desça dessa árvore. Essa noite eu vou dormir e jantar na sua casa. E nós conhecemos a passagem. Ao adentrar, Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de impostos, fica tão feliz que diz assim: se porventura eu tirei de uma forma injusta uma quantia de qualquer pessoa, diga-me que eu pagarei 4 vezes mais. E hoje pegarei metade dos meus bens e entregarei aos pobres. Jesus, observando essa atitude de Zaqueu, vai dizer: hoje a salvação entrou nessa casa. Quantos de nós, que muitas vezes naquelas noites frias, se abrirmos o nosso guarda-roupa, verificaremos quantos agasalhos existem ali. Muitos há 5, 10 anos, que muitas vezes nós já usamos mais. E quantas pessoas debaixo de uma ponte, passando frio, e às vezes nós não compartilhamos. Quantas vezes alguém a bater a nossa porta pedindo um alimento, nós pensamos assim: mas se ele pegar esse alimento, o que ele vai fazer? Não é problema nosso. Nós deveremos fazer a nossa parte, ajudar as pessoas que batem a nossa porta. Portanto, em Jericó, temos essas 2 passagens: o respeito de Jesus ao pedido do cego de nascença e a mudança no comportamento e na trajetória de Zaqueu. Mas é em Jerusalém, no templo, que Jesus vai trazer as maiores lições. Porque quando Jesus saiu de Jericó e pelo caminho ele chegou até Jerusalém, ele traz mensagens fascinantes para nós. Podemos perceber em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Quando Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e começou a cantar as 8 bem-aventuranças, que, segundo Gandhi, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada do que diz respeito à parte religiosa teria se perdido. Mas uma pergunta: quem de nós já lemos o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, que tem como ponto principal as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os mansos, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles conhecerão a Deus. E ali Jesus vai relatar, segundo Mateus, as 8 bem-aventuranças. Mas é no final das 8 bem-aventuranças que Jesus vai trazer uma lição muito importante para nós. Vai dizer que cada um de nós somos as luzes do mundo, somos o sal da terra. Portanto, ao conhecermos o Evangelho de Jesus, segundo Joana de Ângeles, não temos mais o direito de sermos as mesmas pessoas. Se o outro não ama, pior para ele. Se eu não amo, pior para mim. Não foi por outro motivo que no Sermão da Montanha Jesus comentou: amai os vossos inimigos. E nós ficamos a pensar: quem será o nosso inimigo? Será que o nosso inimigo é nosso chefe? Se nosso chefe for o nosso inimigo, fácil seria. É só nós mudarmos de emprego e para uma outra empresa e o problema está resolvido. Se o nosso inimigo for um vizinho, também é muito fácil. É só verificarmos o horário que ele sai de casa, o horário que ele chega em casa, e nós poderemos sair num horário diferente. Não vamos encontrar com eles. Mas os nossos inimigos, entre aspas, vivem conosco debaixo do mesmo teto. É aqueles entes queridos de outras existências que nós prejudicamos ou fomos prejudicados. E nessa existência nós temos a oportunidade de resgatar os nossos débitos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 887, quando ele vai perguntar: o que nós poderemos entender nesse ensinamento quando Jesus assevera: amai os vossos inimigos? E os benfeitores espirituais respondem a Allan Kardec, que é claro que quando nós encontramos uma pessoa querida, a nossa alma fica em festa. Quando nós encontramos uma pessoa que nos traz aborrecimento, que prejudicou a nossa caminhada, nós ficamos tristes, e o nosso organismo reage de uma certa forma, mas
amar os nossos inimigos, é não retribuir o mal com o mal, e sim com o bem, é dar a outra face, é fazer a nossa parte, porque um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Emmanuel, ainda na psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem que tem como título Remuneração Espiritual, traz uma mensagem muito importante para nós. Vai dizer que quando o serviço ao próximo traz alegria em nossos corações, acontece o momento mais importante da remuneração espiritual. E vai dizer, toda vez que a justiça divina vem nos alcançar, através da lei de causa e efeito, e encontra-nos no caminho de serviço ao próximo, pede a misericórdia divina que suspenda a cobrança por tempo indeterminado. Quando estamos fazendo bem às pessoas, quando estamos amando os nossos inimigos, quando estamos dando a outra face, nós temos amenizado as nossas faltas de outras existências. Portanto, esse problema emocional que nós estamos passando, ou esse problema físico que nós estamos passando, não é um castigo, mas é uma oportunidade de nós pararmos e refletirmos o que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos ofereceu. Ainda em O Livro dos Espíritos, na questão 1009, Paulo de Tarso vai trazer uma mensagem de grande interesse para todos nós. Ele vai dizer, quando Allan Kardec diz, o que é o pecado e o que é o pecador? E ele responde, o pecado ou pecador, nós poderemos dizer que é um falso movimento, um desvio que nós fazemos na nossa programação reencarnatória. Quando nós estamos nos caminhos de Jesus, quando nós estamos no caminho que nós assumimos no mundo espiritual, a paz e a alegria se instalam em nossa alma. Quando nós desviamos do caminho, vem aquela pergunta, por que eu nasci? Por que eu tenho esse vazio existencial? Por que nada dá certo na minha vida? É porque nós saímos da rota. E quando nós fazemos a prece, pedimos a ajuda para os benfeitores espirituais, nós voltamos o nosso caminho e a paz se instala em nosso coração. Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, vai explicar no livro O Evangelho de Jesus, à luz da psicologia profunda, que a paciência nada mais é do que a ciência da paz. É a consciência tranquila que eu estou fazendo o meu melhor. Se o meu filho não me ama, ele terá as consequências disso, mas eu vou amá-lo. Mesmo assim, vou tratá-lo com o carinho que ele merece. Se o meu esposo não me compreende, eu vou compreender. Porque quando Joana de Cusa, que é a Joana de Ângeles hoje, teve um encontro fraterno com Jesus, ainda no livro Boa Nova, no capítulo 15, que tem como título Joana de Cusa, ela vai falar para Jesus, Senhor, eu estou muito preocupada, porque o meu marido, o procurador de Cusa, não me compreende. Não aceita o Deus único, tem vários deuses. E Jesus, depois de ouvir o comentário de Joana de Cusa, vai dizer, Joana, se o seu esposo não te compreende, compreenda-o você, porque você tem um maior conhecimento. Se ele não aceita determinadas coisas, aceite você. A sua responsabilidade está em seu lar. E ela vai dizer, Joana de Cusa, mas Senhor, será que se eu abandonar o meu esposo, ele através do sofrimento, ele não vai despertar e vai seguir também o mestre? Segundo Humberto de Campos, Jesus dá um leve sorriso e diz a Joana de Cusa, Joana, ainda não chegou a sua hora. Às vezes queremos separar daquela pessoa que está convivendo conosco, mas será que é o momento? Será que nós fizemos tudo aquilo que nós deveríamos fazer? Não que é proibido a separação, mas nós temos que ter a consciência de que nós seremos responsáveis pelas as nossas atitudes. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando nós estudamos o Sermão da Montanha, nós temos o código universal, moral, de como nós deveremos seguir nessa jornada, pelos caminhos que nós deveremos seguir, que é o caminho do amor e da bondade. Em João, no capítulo 14, que nós estávamos falando, que Jesus é o caminho da verdade e da vida, mais à frente Jesus vai dizer, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais.
Se nós soubéssemos a força interior que nós temos, se nós tivéssemos consciência do quanto nós somos capazes, nós não ficaríamos chorando, transferindo a responsabilidade das nossas infelicidades aos nossos pais, aos nossos cônjuges, aos nossos amigos. Nós somos os arquitetos do nosso destino. Portanto, é importante que hoje nós façamos exatamente como Saulo fez na estrada de Damasco. Senhor, o que queres que eu faça? O que será que Jesus espera de cada um de nós? Que nós vibremos pela presidenta do Brasil, para que ela possa ter um governo muito bom, porque muitas vezes nós ficamos fazendo isso, falando aquilo, mas se a Dilma tiver um bom governo, nós vamos dar graças a Deus quando levarmos nosso filho com dengue no hospital e ali tiver um médico para atendê-lo. Porque se ela estiver cumprindo a missão dela, independente da colocação de partido, ou se nós gostamos ou não, mas ela recebeu uma missão e ela tem que cumprir essa missão, porque se ela não cumprir, ela será responsável. E quando estiver frente a frente com a consciência divina, será perguntada para ela, o que você fez com os seus talentos? Será perguntado para nós, com os nossos filhos, o que nós fizemos com cada um deles? Portanto, aconselhamos a todos que tiverem a oportunidade de ler o Sermão da Montanha e, principalmente, as 8 bem-aventuranças. E é no outro monte que Jesus tem um encontro que nós, há poucos dias atrás, na Páscoa, que simboliza a passagem, Judas vai ter um encontro com Jesus, entregando Jesus ao sumo sacerdote. Mas antes disso, na Santa Ceia, Jesus tem uma conversa final com os 12 apóstolos e vai dizer que dentre aqueles 12, um iria trair o Mestre. E João pergunta, mas Senhor, quem será o traidor? E Jesus vai dizer, aquele que deitar o pão na vasilha junto comigo será o meu traidor. E Judas, como a maioria de nós, estava distraído. Porque se Judas estivesse atento a tudo que Jesus estava falando, ao colocar o pão na vasilha, ele ia falar, opa, será que eu sou o traidor? Ele teve a oportunidade, foi alertado por Jesus, mas Judas estava distraído. Quantos de nós estamos aqui, ouvindo as músicas maravilhosas que nós ouvimos na nossa chegada? Ouvimos algumas explicações sobre o Evangelho de Jesus, acompanhamos a prece, mas estamos distraídos. Estamos preocupados com a marmita da noite, estamos preocupados com a novela, com o Globo Repórter e perdemos a oportunidade de termos uma mensagem do nosso ente querido, através do nosso pensamento, trazer um abraço, um alento para cada um de nós. E o segundo alerta que Judas Iscariotes teve foi no horto. Quando ele se aproxima de Jesus, o mestre pergunta, amigo, por que viestes? Se Judas estivesse atento, ali ele teria o segundo alerta e poderia dizer, Jesus não está aqui, eu me equivoquei, e para um outro local. Mas ele vai e dá um beijo no rosto de Jesus, e Jesus diz, amigo, é com um beijo que você me trai? E nós sabemos o que aconteceu. Mas Jesus tem o amor incondicional. E nós vamos encontrar uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, de Maria Dolores, que quando Maria de Magdala vai até o túmulo de Jesus e encontra o túmulo vazio, ela fica desesperada. E ao sair do túmulo, ela encontra o jardineiro e ela pergunta, por acaso você sabe onde está o corpo de Jesus? E ao responder, ele diz a ela, procura Jesus entre os mortos, e ela reconhece a voz e grita, Rabone, e se ajoelha aos pés de Jesus. E Jesus fala, não toque em mim, eu ainda não subi ao Pai. E Maria de Magdala vai perguntar a Jesus, mas onde estivesse, mestre? Por quais caminhos estivestes? Provavelmente lembrando das curas, das bem-aventuranças e de tantas coisas que fizesses. Não, Maria, eu não subi a um palco em sentido a Deus. Eu fui nas regiões inferiores, buscar um amigo que eu amei e amo muito. Mas que amigo é esse, Senhor, que merece tanta atenção do Mestre? Judas Iscariotes. Eu fui até ele, mas ele não me reconheceu. Eu deitei ele no meu corpo até ele adormecer. Porque o suicídio
segue o propósito da lei de ação e reação. Por o amor que Jesus tinha a Judas, ele não pôde tirar Judas daquele local. Ele precisou passar por todo o processo até que o seu princípio vital pudesse esgotar. Quem quiser saber mais sobre isso, no livro Memórias de um Suicida, na psicografia de Ivone do Amaral Pereira, nós temos lições maravilhosas para que nós possamos dar valor à nossa existência. Jamais, no momento de desespero, tirar a nossa própria existência. Judas teve esses alertas. E nós? Quantos sinais a vida nos dá e às vezes nós estamos desatentos? Eu comentei aqui da última vez que eu estive aqui, mas vale a pena nós relembrarmos. Tivemos a oportunidade de acompanhar um trabalho muito bonito de Orlando Noronha, no centro espírita chamado Irmão Romano, em Santo André. E duas psicografias chamaram-nos a atenção. A primeira é de um jovem que se apresenta com o nome de Rodrigão. E os pais, sentado à frente do Orlando Noronha, ele começa a ler a mensagem que o filho envia para os seus pais. Papai e mamãe, ao contrário do que dizem que quando nós retornamos ao mundo espiritual, os laços de amor eles diminuem, eu continuo amando vocês ainda mais. Não quero falar do câncer que me levou para o mundo espiritual, nem da última lágrima que desceu pelo meu rosto e nem da última gota que percorreu pelo meu corpo. Quero falar que fui acolhido no mundo espiritual pelo vovô e pela vovó, e ele dá o nome do vovô e da vovó. Mas quero dizer, papai e mamãe, que aquele beijo quente que vocês dão no porta-retrato que está sob a penteadeira, eu recebo todos. E por muitas vezes, papai, quando você acorda do meio da noite e vai chorar na cozinha para que a mamãe não veja, por muitas vezes, quando é permitido, eu consolo os seus prantos. E quero agradecer, papai e mamãe, pela homenagem que vocês fazem a mim quando meus irmãos, ou melhor, os meus amigos vão em casa para fazer uma singela homenagem para mim. Quero dizer, papai e mamãe, que sigam esse caminho do bem e do amor. E de uma outra jovem, que se apresenta para a mamãe e diz assim: ai, mamãe, que saudade que eu tenho daquelas nossas conversas à noite. Quando nós fazíamos o lanche e ficávamos conversando sobre vários assuntos. É o que eu mais tenho saudade, mamãe. Quantos de nós, ao passarmos pelo nosso quarto, a porta do filho está fechada, porque ele está no YouTube, está no WhatsApp, está no Facebook, e nós não batemos na porta para conversar com nossos filhos. E muitas vezes ficamos horas e horas numa fila esperando mensagens dos nossos filhos. Quantos de nós, que agora em maio teremos o Dia das Mães, esquecemos às vezes que a nossa mãe faz almoço todos os dias e pelo menos uma vez no ano não vamos convidar a ela para ir num restaurante, ir numa padaria, fazer um lanche ou almoçar conosco. Dá pelo menos um dia no ano sossego para a nossa mamãe, que tanto nos ajuda em todos os momentos, até chegar o momento da partida e ficarmos esperançosos e saudosos. Que saudade que eu tenho da minha mãe. Quando eu saía do meu trabalho, passava em casa, ela preparava uma janta, arrumava a minha marmita. Que saudade do meu papai, que me dava conselhos maravilhosos. Filho, nunca pegue aquilo que não te pertence. Se pegar emprestado algo de alguém, vá e devolve. É no educandário familiar que nós temos as maiores lições. Por isso Jesus, dos 13 aos 30 anos, ficou com o papai, ou melhor, com a mamãe, porque o seu papai retornou ao mundo espiritual antes disso. E nós? Quais os caminhos que nós estamos seguindo? Os caminhos de Jesus? Mas seguir os caminhos de Jesus não é fácil. Eu não tenho condições espirituais para seguir Jesus. É muito difícil. Mas Jesus vem asseverar: vinde a mim, todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Queremos dizer com isso que o fardo é mais leve quando nós estamos com Jesus. Quando nós estamos percorrendo os caminhos de Jesus, o fardo seguramente é mais leve. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus mudaram a sua trajetória de existência. Pedro mudou, porque antes de Jesus convidar a Pedro em Cafarnaum, que era um pescador,
Pedro já sentia uma alegria, sabia que algo em especial ia acontecer. E mesmo depois de ter traído, ou melhor, negado Jesus 3 vezes, quando o galo cantou, a sua consciência despertou e por mais de 30 anos ele pregou o evangelho de Jesus. Saulo, na estrada de Damasco, quando teve um encontro espiritual com Jesus, mudou a sua trajetória existencial. Maria de Magdala, quando ela entrou na casa de Simeão, o doutor da lei, ela mudou também a sua trajetória. Poucos não mudaram, portanto, precisamos ficar atentos. Será que nós estamos seguindo os caminhos de Jesus? No ano retrasado, o Papa Francisco mostrou que está seguindo os caminhos de Jesus. Quando ele cumpriu o protocolo no Rio de Janeiro, as primeiras palavras de Papa Francisco foram: não trago ouro e nem prata, mas o que eu tenho de mais importante eu trago: Jesus. Quando a comitiva errou o caminho, entrou por uma outra avenida e uma multidão se fez presente no carro do Papa, ele abaixou o vidro e começou a cumprimentar todos aqueles que estavam próximos. Um repórter se aproximou e perguntou: mas Papa, você não tem medo dessa multidão à sua volta? E ele com um sorriso vai dizer: como pode o pastor temer as suas ovelhas? Quando passou em frente à Assembleia de Deus, pediu que a comitiva parasse. Desceu, pediu licença ao pastor, adentrou na igreja e convidou ao pastor para que juntos rezassem o Pai Nosso. E cabe aqui uma reflexão. Na Palestina, nos caminhos que Jesus passou, aonde ele gritou as bem-aventuranças, bem-aventurados os pacíficos, falou que nós deveremos amar o próximo como a nós mesmos, em vez de eles estarem amando uns aos outros, eles estão literalmente armando uns contra os outros. Então não é o credo religioso, porque Jesus asseverou: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, não por serem espíritas, católicos, protestantes, budistas ou umbandistas, mas por estarem amando uns aos outros. Será que nós estamos amando uns aos outros? Será que nós estamos sendo amorosos com aqueles que convivem conosco? Ou será que nós estamos na lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Que ao sairmos hoje dessa casa, que não seja simplesmente mais uma vinda a esta casa abençoada, que possamos parar e refletir sobre a nossa existência e possamos mudar os caminhos, se os caminhos não nos levarão aos caminhos de Jesus. Porque há quase 2000 anos, Jesus vem nos convidando e nós não estamos aceitando o seu convite. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Eis que vos mando como ovelhas mansas entre os lobos ferozes. Que sejamos nós as ovelhas mansas a levar a boa palavra àquela pessoa que perdeu o sentido da vida. Que sejamos nós as ovelhas mansas a levar o copo de água fria àquele companheiro que não pode com a sua própria mão matar a sua sede. Que sejamos nós as mãos bondosas a levar a cesta básica, a ajudar uma senhora a atravessar a rua, a ajudar uma pessoa que esteja passando por dificuldades. Só um pastor, só um rebanho. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então nós devemos parar e refletirmos. Nós estamos seguindo os caminhos de Jesus ou ainda estamos naqueles caminhos que nos levarão a caminhos que nós ainda não sabemos aonde nos levarão? E se mesmo assim, nas dificuldades do dia a dia, as dores insistirem em baterem em nossa porta, lembremos do salmista Davi, no Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor, Ele jamais nos faltará. Deitar-nos faz, Senhor, em verdes pastos, guie-nos por águas tranquilas, refrigere a nossa alma. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara, Senhor, uma mesa frente aos nossos supostos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice de amor transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão em todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso bom pastor, Ele jamais nos faltará. Que assim seja.